vocês estão? Boa tarde. Aqui Bruno, Jair, Wilker, Marcos. Semana passada a gente estava introduzindo um assunto que é influência e inspiração. E isso hoje em dia a gente vê muito, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, né? E vou passar aqui, vamos começar com meus parceiros aqui, depois a gente vai estendendo o assunto aí. Inicialmente vamos para a questão do significado, né? De inspiração e influência. Influência, poder de influenciar e modificar o pensamento ou o comportamento de alguém ou de outra pessoa, né? Sem o uso da força ou da imposição. Inspiração, algo ou alguém que inspira, que incita a capacidade de criação. O que nós queremos falar com esse tema? Existem pessoas que são inspiração positiva ou inspiração negativa. Nós temos casos na Bíblia de pessoas que foram, de fato, inspiração positiva para a vida das pessoas. Eu tenho certeza que é basicamente isso que Cristo quer que nós, como cristãos, sejamos na vida de outras pessoas. É lógico, tudo tem a ver com uma questão de você estar preparado, estar alinhado na palavra, estar alicerçado na palavra para você conseguir influenciar outras pessoas. E também tem a ver com o caráter. Vou começar com a palavra. Lá em Mateus 5,16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Vamos lá. Sobre esse negócio de influência, sobre você ser uma influência sobre as pessoas, isso pega muito a questão que eu vejo, a questão de liderança. Isso é um dos fatores principais para um líder. Ele tem que inspirar seus liderados, ele tem que ser um exemplo dos seus liderados. Não tem como você ser um líder e você ter maus comportamentos, digamos assim. Você querer falar, não, você tem que andar correto, você tem que ser correto, você tem que estar numa posição certa, tal, firme, constante. Mas você olha para a vida do líder e o líder não é firme, não é constante, não tem essa posição toda, não tem esse caráter todo. Então não é uma questão que eu vejo muito sobre, que é a questão de inspiração. Você inspirar as pessoas, você liderar as pessoas através da inspiração. Jesus, ele inspirar os discípulos dele. Um era pescador, o outro era apóstolo, o outro era isso, independente. Ele foi pegando pessoas que muita gente, às vezes, aleatórias, muita gente não dava muito crédito para eles, que não eram tão conhecedores assim da palavra, sabiam que tinha uma lei, sabiam que eles tinham que cumprir aquela lei, mas não tinham um entendimento total daquilo. E mesmo assim, ele foi lá e pegou essas pessoas e os transformou, principalmente para quê? Para glorificar o nome do Pai, que é o quê? É Deus quem transforma, é Deus quem faz a pessoa chegar aonde ele tem que chegar, não é o seu conhecimento ou o meu conhecimento. A gente faz um processo, a gente tem o nosso mover, né? A gente tem que fazer alguma coisa para alguma coisa acontecer. Mas Jesus, ele pegava pessoas que não eram capacitadas, isso, que não eram, é que eu não queria usar essa palavra, tinha outra lá, mas não é assim. Ou a margem da sociedade, né? Isso, pessoa. A capacitação é algo normal, cara, que às vezes nós não somos capacitados para fazer algo. Mas quando Deus quer fazer algo através de nossas vidas, Ele nos capacita, né? Seja diretamente ou indiretamente por pessoas que estão na nossa volta. Isso aí, entendeu? Pessoas ali que, tipo, um pescador que nunca, de certo, ele nunca falou sobre Deus para alguma pessoa, ele nunca falou para pessoas ali, a vida dele toda foi pescar, trabalhar. Só isso. Do nada chega um cara e fala, não, me segue que você, em vez de pescar peixe, você vai pescar homens, vai salvar vidas. Daí ele fala, nossa, e agora? E foi. E ele se tornou um cara, entendeu? Essa é a minha visão de inspiração, de você ser luz na vida das pessoas para glorificar o nome do Pai. Você ser a inspiração para pessoas e através dessa sua inspiração pessoas se transformarem e transformarem os ambientes onde elas forem. Interessante isso aí, que eu vejo. Na verdade eu sempre me perguntei, né? E sempre me pergunto às vezes, como que é isso, né, cara? Jesus chegar para alguém desconhecido, seria como se eu chegasse um desconhecido hoje no Marcão e falar, ó, para tudo que você tá fazendo, deixa tudo para trás e vamos fazer tal coisa comigo. Cara, o que a gente ia pensar, né? Quem que é esse cara? Por que ele tá fazendo isso? Como assim, velho? Na época, na Bíblia, é bem clara. Quando Jesus chega pro
os discípulos, chamando os discípulos, quando eles dizem, o discípulo não pensa duas vezes em largar tudo para trás e começar a seguir algo que eles só ouviram falar, cara. Então eu vejo que existe uma verdade e uma autoridade muito grande naquilo que Jesus falava. E hoje em dia isso também tem que ser visível, né? A pessoa chegar pra você, todas as vezes que a pessoa conversa com você sente, né? Se a pessoa tá dizendo verdade ou não. Por quê? Por causa das ações. A pessoa falar em rede social hoje em dia é desse jeito. A pessoa pode passar uma coisa que ela não é. Eu já vi muitos casos assim, que falavam muitas coisas em rede social, quando você conhecer a pessoa na vida real, totalmente diferente daquilo que você estava vendo, cara, que parecia tão inspiradora, tão influenciadora na rede social, mas na vida real não era nem um pouco daquele jeito. E na vida real ela não era nem um terço da inspiração que ela era. Né? Nada a ver, cara, tipo, totalmente contrário àquilo, sabe? Não sei, né? Forte. E influência ele tem muito a ver com o caráter mesmo, porque eu tava lembrando agora do caso da mulher do fluxo de sangue, que ele ouviu falar de Jesus. O caráter de Jesus, ele chegava primeiro nos lugares antes dele chegar, e o caráter basicamente é assim: se você é uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que é apalavrada, né, quem fala, se você dá sua palavra e você cumpre, o seu caráter vai chegar primeiro que você. A mulher do fluxo de sangue, ela só ouviu, né? Se eu apenas tocar em Jesus, eu tenho certeza que eu serei curado. Eu acho que também Jesus, ele era Deus aqui na Terra, né? A palavra de Deus, eu acho que ele fala, ainda que ele fosse Deus, não tem usurpação, mas ele veio demonstrar aqui como que nós, como cristãos, poderíamos ser aqui na Terra a partir do momento que a gente aceitasse ele como Senhor e Salvador. No começo era para ter lido um versículo, né? Não vou ler agora, que é 2 Timóteo 3,16. Fala, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ele nos ensina a ter caráter, a ser boas pessoas. Ele nos ensina, inclusive, na questão do amor, né? A gente amar as outras pessoas, mas ensina prontamente a gente ter caráter, porque antes de a gente chegar no lugar, o caráter ele tem que chegar primeiro. Mas é importante praticar, né? Principalmente, não, mas literalmente, né? Porque você ter o caráter, basicamente, para você ser uma pessoa que seja reconhecida com caráter, ser reconhecido pela sua... por ser você, não falar, não, o Bruno, o Bruno é isso, o Bruno é aquilo, não sei o que. Você tem que ter feito algo antes para ter esse reconhecimento, esse caráter. Tem que condizer com isso, que viu. Tem que condizer com aquilo que você viu, entendeu? O seu caráter vai ser mediante aquilo que você viu, sempre vai ser. A gente também pode pegar um exemplo da Bíblia, que é 1 Coríntios 2. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, é o nosso caráter, a gente se molda ao caráter de Cristo. Como? Vivendo o que a palavra nos diz para fazer, sabe? Amar os outros, sabe? Dar a mão para o próximo, o respeito, né? Que a gente tem que oferecer para os outros também, que é bastante importante. Isso é uma coisa que até eu estava pensando ontem à noite antes de dormir, eu estava deitado, né? Aconteceu uma ocasião de acabar a energia no meu bairro ontem. Daí eu tava tudo no escuro lá, eu tava deitado. Falei, cara, tem tantas coisas assim que eu julgava importantes assim. Uma delas é a luz, né, cara? À noite ali, tudo escuro assim, eu na escuridão olhando assim, falei, cara, isso aí é uma das coisas que a gente tem que ver. A importância das coisas e as coisas que são importantes para nós. Tem coisas que a gente julga importantes, a gente fala, não, eu não sei viver sem isso, mas você sim sabe viver sem isso. E tem coisas que são importantes para nós que a gente às vezes não dá tanto valor, mas que são importantes para nós. Sem isso a gente não consegue viver. Uma delas, falando bem abertamente, uma delas nesse momento assim de pandemia e tal, não sei o que, no início, quando estava aquele maior temor de todas as coisas, a importância de um abraço. Quantas pessoas hoje em dia dão importância para chegar na sua mãe e dar um abraço? E antes nem mandavam nenhum oi para a mãe e perguntavam se estava vivo, entendeu? Quão importante é a respiração. O ar que a gente respira, todo momento a gente está respirando, a gente não dá tanta importância porque está aqui disponível. Mas no momento que você está morrendo, que você não tem mais condições de seu corpo respirar, de puxar o ar, aí você começa a dar importância. Quão importante é o seu irmão para você? Às vezes a gente não dá muita importância para o irmão da igreja, para o irmão lá do serviço.
irmão que eu falo pode até não ser tão seu amigo, mas um cara que trabalha com você, um cara que anda com você, o cara do busão que todo dia te dá bom dia. Às vezes a gente não dá muita importância, mas o dia que você não encontrar mais esse cara, você vai começar a dar importância pra ele. Por quê? Porque aquele seu bom dia que você recebeu durante muitos anos, às vezes você vai parar de receber, porque aquele cara não tá mais ali. Às vezes nem isso, cara. A gente, dentro de casa, o famoso pai e mãe. Às vezes um bença pai e um bença mãe, dependendo da criação. Rapaz, eu sou da época que chegava assim e pegava da mãe. Chegava assim, dava um beijinho. É sério na minha Aí depois que a pessoa foi falecer, Ou senão dava a mãozinha assim, benção amor, Deus abençoe, tá? Entendeu? Isso não é religiosidade, isso não é, ai, nossa, loucura. Não, isso aí é apenas você chegando para um pai, para uma mãe e te falar, seus pais têm autoridade sobre a sua vida. A gente até já falou, eu acho que alguma vez, sobre autoridade, que se não falou, a gente vai falar sobre a autoridade de algumas coisas. A gente ter na abreviação sobre... A gente ter autoridade sobre nós temos autoridade, Deus nos estabeleceu para ter autoridade sobre todas as coisas, mas não sobre as pessoas. Mas nossos pais, eles têm um certo nível de autoridade sobre a gente. Eles têm responsabilidade e autoridade. A responsabilidade que foi cabida a eles tem uma parte de autoridade sobre a nossa vida. Até minha mãe sempre falou pra mim, muito brincando, né? Mas ela sempre falava quando ela brigava. Se me responder, vai. Ela falava. Embaixo do meu teto. Minha mãe uma vez pegou assim, eu acho que brigando, acho que com meu irmão, mas era moleque, né? Ou alguma coisa que eu respondi pra ela, ela olhou seriamente dentro dos meus olhos e me disse uma frase que eu não esqueço até hoje: meu filho, eu te dei a vida, pode ter certeza que eu vou tirar ela de você. Me responde assim de novo. Foi massa. Entendeu? Mas tipo assim, eu tive medo na hora da minha mãe? Com toda certeza. Lógico. Minha mãe tem 1,50, meu querido. Nunca brinque com a mulher de 1,50. Mas sério. E daí o que aconteceu? Depois desse dia eu fiquei pensando, hoje em dia que eu sou pai e tudo, eu penso, minha mãe não falou aquilo pra me dar medo. Ela falou pra mim entender que a autoridade que ela tem sobre a minha vida é maior do que qualquer pessoa aqui. É menor do que Deus. Mas independente de quem seja, da autoridade humana, a minha mãe, ela tem maior autoridade sobre a minha vida. Por quê? Porque os conselhos que ela me dava, se eu tivesse seguido todos os conselhos dela, muitas coisas ruins não teriam me acontecido. Se eu tivesse dado mais ouvidos para o conhecimento dela. Ela não era uma ministra da palavra, minha mãe não era sábia dessa palavra, ela não tinha tanto conhecimento. Mas o conhecimento de vida dela, se eu tivesse seguido, até um bom assunto pra gente, que é, cara, uma coisa é você ter conhecimento humano, da palavra, de tudo aqui. Outra coisa é conhecimento de vida. Experiência de vida, cara. A experiência de vida, algumas pessoas podem, igual a gente vê muitas igrejas pequenininhas, assim, aqueles irmãozinhos e tal. Às vezes ele tem tanto conhecimento da palavra, mas ele sabe falar uma coisa que vai tocar. Por quê? Porque ele sabe que ele viveu aquilo. Ele sabe na pele o que é viver aquilo, o que é viver o Evangelho, o que é viver a vida com Cristo, entendeu? Levando essa questão de influência, né, entrando com a questão da autoridade, gente, não se engane. Eu sou professor que está dando aula para você, ele tem autoridade naquele momento que ele está dando aula. Eu falo isso porque é minha profissão. E que eu vejo hoje em dia, inclusive, as pessoas muito desrespeitando isso. Eu vou ser bem sincero pra vocês, nunca vai ser vontade do professor tentar, como posso falar, prejudicar ninguém. Porque a gente estudou durante um tempo e o intuito nosso é passar conhecimento aos alunos. Então, o que a gente quer é que vocês aprendam. Porém, se vocês não aprenderem e não tirar nota boa, a gente não tem como fazer nada. A gente não tem como fazer milagre, entendeu? Então, tem professores que às vezes acabam sendo um pouco mais sistemáticos e tal, mas sempre vão ser aqueles que vão ter mais impacto na sua vida, porque depois que você estiver mais velho, você vai ver o quanto tudo que ele falou pra você foi verdade. Ele não tá... Se você tiver prestado atenção, Não, é que tem gente que ouve, mas assim, só vai lembrar, putz, aquilo que o professor falou, se eu tivesse dado moral, hoje eu talvez seria diferente. Nossa profissão aqui no Brasil, infelizmente, ainda é um pouco, como posso falar, contestada, né? Talvez é a palavra. Porque a gente trabalha muito e não ganha pelo tanto que trabalha.
Pela importância do serviço também. E posso falar pra você que toda pessoa que trabalha nessa área assim é por amor, porque não é por dinheiro não. Cara, você falando isso aí, Tem que amar, né? lembrei de um testemunho aqui. Por um tempo eu trabalhava com entregas, né? E um belo dia, cara, eu tava passando numa rua aqui em Campo Grande, numa avenida, e eu vi uma senhora do outro lado da rua. Vocês não acreditam, ela era a minha professora da segunda série, segunda série até a quarta série. Não sei como que eu vi ela, filho. Eu olhei, eu tava passando de moto a milhão. Daí eu olhei assim, eu vi ela saindo de um restaurante assim. Eu falei, não, que ela é a professora Neves, cara. Cara, eu olhei assim e parei, estacionei a moto, fui lá ver. Era ela, cara, era ela. Por quê? Porque ela sempre foi uma professora que, como o Marcão falou, ela era de uma geração onde os professores eram mais respeitados até. Ela era mais imponente, ela falava pra gente, ela tinha autoridade sobre a sala, né? Ela era meio rígida, assim, ela era da época da palmadinha, não. Palmatória. Da regrinha na mão. Palmatória. Ela batia, ela dava umas paladinhas na mão da gente com a régua. Mas, cara, ela era uma professora que, outra pessoa que eu falo, pela experiência de vida dela, pela experiência como professora dela, se eu tivesse dado ouvidos para as coisas que ela falava naquela época, com certeza a minha vida não teria tido alguns caminhos. Apesar que os caminhos que a minha vida me levou, os erros que eu tive, são os conhecimentos que eu tenho hoje. Que nem isso aqui, a gente está aqui hoje, por quê? Porque em algum momento alguma coisa aconteceu que foi levando a gente, foi levando. Um belo dia a gente se conheceu, um belo momento Deus colocou, falou, aí ó, é o start que eu quero, isso aí. Daí deu o start e aconteceu isso aqui. Mas para isso acontecer, algumas coisas tiveram que acontecer. E é extraordinário essas coisas. E ó, que eu não tenho tão boa memória assim, diga-se de passagem. Eu não tenho tão boa memória. Eu lembro de praticamente quase todo mundo estudou comigo na primeira série, na segunda série, na terceira série. Eu tenho amigo até hoje que estudou comigo na primeira série. Eu lembro, se bobear, de toda a minha caminhada escolar, eu acho que eu lembro de 2, 3 aí. Já passou do plano. E uns 6 pastores. 6 pastores. Revelação. É que os professores, né? Tipo assim, mais uns 6, 7 professores, assim. Tipo assim, são os mais marcantes, aqueles que eu mais falava, que eu mais convivia, assim. Mas lembrar mesmo não. É um negócio muito louco, cara. Entendeu? O pessoal até acha estranho, né? Cara, estudei com você na primeira série. Ah, é? Não tô lembrado não, mas eu lembro. Uma ou outra pessoa talvez eu lembre, mas todo mundo é força barra. Não, aí é força barra. Aí é muita. Eu falo uma frase que eu sempre falo e muita gente. Tem gente que fala assim, não, é isso mesmo, tem uns que falam assim, cara, como assim? Porque parece uma heresia, tá? Mas é a vontade de Deus que você reine na terra. Nunca foi da vontade de Deus que você morasse no céu. Sempre foi a vontade de Deus que você morasse e reinasse na terra. Mas para isso você teria que ter inspiração divina e caráter divino também. Qual conselho que eu dou? Cara, comece a buscar mais a palavra, comece a estudar mais a palavra. O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes são livros tops, principalmente para quem é jovem. Estudar, principalmente jovem, inclusive, porque é um livro que ensina muita coisa que você vai levar para sua vida. E busque a Deus, comece a buscar mais a palavra. Ore, busque, entendeu? Cara, mas eu vejo, chegando mais no final desse vídeo aqui, fala o seguinte, hoje em dia muita gente quer influenciar de alguma maneira outras pessoas, mas se você não tiver uma base para isso, um viver que condiz com essa influência que você quer passar, vai ficar difícil. A maioria das vezes a pessoa sabe, cara, se você está passando algo ou não. Liderança, principalmente. Quem que falou mesmo que ele pregue, né, se possível, use palavras. O que é isso? É inspiração. A pessoa tem que olhar para você. Foi um padre que disse isso. Ou seja, isso é inspiração, né? Não é preciso você falar com as pessoas, mas as pessoas, todo momento tem gente olhando pra gente. As pessoas estão olhando pra gente quando a gente está trabalhando, quando a gente está na faculdade, sei lá. Então, se você é da igreja, principalmente, você é um alvo bem grande, né? Você pode não ver, mas as pessoas estão olhando pra você. Então, se você quer começar a ver um ambiente diferente, seja mais intenso na sua busca com Deus, seja mais convivente na palavra, mais verdadeiro, que isso vai virar uma inspiração para outras pessoas, vai ser nem preciso você falar nada.
Tem um coração humilde também, cara. O coração humilde é mais que necessário, porque Humildade, conversa, né, com o próximo também, né? Porque- Dá importância pro próximo, que já é uma coisa extremamente... é porque nem todo mundo também acata correção. Quando questão é religiosa. Então, correção não quer dizer que ele está tentando acabar. Correção quer dizer que você fez alguma coisa que lá precisa ser corrigido. Lógico, né? Todo pai corrige o filho. Em amor, inclusive. Mas que tem um coração humilde para poder acatar essas correções. Porque você tendo um coração humilde, sem você saber, as pessoas também estão olhando para isso. Não só como liderança, mas a influência do reino dentro de casa. Por isso que tem pais que não são cristãos, mas você mostra o reino que você conhece para eles. O andar em amor, sabe? O respeito, os princípios da Bíblia, sabe? Então, isso vai mudar a sua casa. Eu creio nisso. A oração vai ter poder na sua vida, no seu lar. Beleza, galera? Esse da semana. Por hoje, cara. Nossa, tô até impactado aqui, né? Hoje Foi forte. Hoje foi tremendo demais. Muitos testemunhos, muita coisa falando. E eu espero que você tenha visto até o final. Eu agradeço por você ver esse vídeo até o final. Muito bom ter você com a gente. Muito bom, cara. E manda esse vídeo para outras pessoas. Como eu tenho falado, a gente tem falado assim, no final dos vídeos, assim, você pode conhecer, muita gente pode conhecer ao seu redor, mas vai ter alguém que nunca ouviu falar ou precisa ouvir essa palavra, cara. E pode mudar a vida dessa pessoa através dessa palavra, sabe? E dá uma olhada nos outros vídeos, nas nossas postagens, segue a gente no Instagram. E é isso. Muito obrigado. Seja abençoado. Algo mais? Café. Café. Tome café e beba água. Tamo junto, galera. Até mais. Não falou nada ainda hoje. O que se fala pra gente? Meu amigo em casa. Beijinho aí, vai. Meu barulho de fora. Vai, embora.